Olá, no Repórter Eco de hoje conheço o novo CD da cantora e compositora Marluí Miranda em homenagem aos povos indígenas. Tem também receita de suco que ajuda a manter a saúde e uma entrevista com o autor da ideia de economia verde. Pavan Sukhdev defende que as empresas devem produzir com menor impacto ao ser humano e ao meio ambiente e gerar mais benefícios à sociedade, como o apoio à educação. O consumo de suco feito com frutas, legumes e verduras é capaz de reduzir os riscos de vários tipos de câncer. É o que diz um estudo feito por cientistas norte-americanos. E cantigas de ninar do povo Juruna ganharam uma adaptação musical contemporânea, com arranjos de grandes instrumentistas. O indiano Pavan Sukhdev é chamado pai da economia verde, definida como aquela capaz de gerar benefícios sociais e econômicos com o equilíbrio do meio ambiente. Durante viagem ao Brasil, ele falou sobre o assunto. Desafiado a calcular o valor da biodiversidade, o economista indiano Pavan Sukhdev levantou cifras da ordem de trilhões de dólares. A partir do estudo organizado pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, publicado em 2010, ficou mundialmente conhecido como o pai da economia verde, que ele mesmo define como a única capaz de levar em conta o bem-estar das pessoas, o bom uso dos recursos naturais e ainda reduzir custos e encurtar o caminho para o chamado desenvolvimento sustentável. O economista esteve em São Paulo, onde participou de um ciclo de palestras. Ele dirige uma consultoria internacional especializada em avaliação e gestão de impactos ambientais. O comportamento tradicional das empresas, geralmente interessadas apenas em lucro, sem se preocupar com os impactos socioambientais, levou o Pavan Sukhdev a escrever e lançar em 2013 o livro Corporação 2020. Hoje, as ideias propagadas pela economia verde se tornaram um movimento. To get sustainable development, you need a green economy. A green economy, a economia verde. Durante a entrevista à equipe do Repórter Eco, Pavan Sukhdev reforçou a necessidade das empresas prestarem contas e pagarem pelos impactos socioambientais que provocam durante o processo produtivo. Diz que já há tecnologia e metodologia capazes de medir o uso dos recursos naturais, como a extração de água potável, calcular a emissão de poluentes e os impactos às pessoas. Custos que, segundo ele, todos nós já pagamos muito caro. O economista indiano defende que no futuro as empresas terão que reduzir os impactos negativos ao ser humano e ao meio ambiente e vão precisar também ser compensadas pelas práticas positivas, como por exemplo, que ajudam na educação, na capacitação de trabalhadores e na geração de empregos em uma comunidade. Quanto ao papel do Brasil, Pavan Sukhdev diz que um dos principais países em território, florestas, ecossistemas e água potável precisa se colocar, ensinar ao mundo o valor da biodiversidade e receber pelas matérias-primas que oferece. Ele admite que fazer a transição da economia é como fazer uma guerra. Todos nós temos que lutar, não por muito tempo, mas em combates intensos. Você acompanha fatos e pesquisas na área de meio ambiente que merecem destaque aqui no Repórter Eco. 32 dos 193 países que integram a Organização das Nações Unidas aprovam o fim do desmatamento no mundo até 2030.
O documento, chamado Declaração de Nova York sobre Florestas, foi fechado durante Cúpula do Clima, realizada na sede da ONU. Os líderes reafirmaram disposição de buscar um acordo amplo para conter o aquecimento global no próximo ano em Paris. O Brasil não assinou a declaração, alegando que não foi consultado antes sobre o texto. Pela primeira vez, a principal nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, está seca. A nascente fica dentro do Parque da Serra da Canastra. O fato é inédito e o motivo é a sucessão de secas que atingem a região há pelo menos 3 anos. O Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha completa 26 anos. O arquipélago fica a 545 quilômetros do Recife. O parque é formado por 2/3 da ilha principal e inclui todas as ilhas secundárias, com uma área total de 112 quilômetros quadrados. Foi criado em 1988 com o objetivo de valorizar os ambientes naturais, proteger os ecossistemas marinhos e terrestres e preservar fauna e flora locais. O parque promove, com controle, visitas de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica. Mais informações pelo site parnanoronha.com.br. Aguarde, porque tem mais! Marlu Miranda lança novo CD com uma recriação de cantigas de ninar indígenas. E a seguir, uma receita saudável de suco verde. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O consumo de suco verde virou moda entre adeptos da alimentação natural. A fórmula é a base de folhas verdes escuras, frutas e legumes. Segundo especialistas, a receita é saudável e ajuda a prevenir doenças. Na banca da psicóloga Luciane Briotto, na Feira de Alimentos Orgânicos do Parque da Água Branca, na capital paulista, é preparada uma bebida poderosa. O suco verde, ou suco da luz do sol, leva maçãs sem cabos e sem sementes, batidas no liquidificador, sem água, com a ajuda de um pepino. Há quem prefira usar a centrífuga, que parece dar menos trabalho. Esta mistura aqui, coada manualmente várias vezes no voal, que é um tecido fino, é devolvida ao liquidificador para receber legumes e verduras. Entram abóbora e batata yacon, gengibre, anti-inflamatório e folhas verdes, como as de couve e rúcula. E os brotos germinados, que podem ser de feijão azuki. Limão é essencial. Eu estava treinando para fazer uma maratona na época, tinha filho pequeno e sentia muita falta de nutrientes, porque era vegetariana e não tomava massa, não tomava complementos, era contra tomar complementos. Aí conheci o suco da luz do sol, que é um super alimento, muito nutriente. Eu acho que a digestão fica melhor, acho que a pele fica melhor. Eu não tenho nenhuma medição científica, o que eu posso te contar é do bem-estar que eu sinto tomando suco. Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram vários estudos e concluíram que o consumo frequente de frutas, verduras e legumes é capaz de reduzir os riscos de desenvolvimento de vários tipos de câncer, entre eles de estômago, pulmões e de pâncreas. Muita gente está apostando no suco verde justamente porque esse alimento tem alta concentração de nutrientes. Para compreender melhor os efeitos do suco, nós conversamos com especialistas. Eric Slivich é médico nutrólogo. Ele avalia como o corpo do paciente lida com os nutrientes. Preocupado com a própria alimentação, mantém no quintal uma horta de orgânicos e consome o suco verde. O efeito do suco verde, principalmente com os alimentos germinados, com relação à prevenção e até tratamento de câncer, ele é bastante interessante. Tem vários estudos mostrando que isso de fato acontece. Então é interessante a pessoa utilizar como um fator de prevenção e até se ela tiver um tratamento para alguns tipos de câncer frente à orientação médica e nutricional. Daniela Jobst é nutricionista funcional.
também quer saber como o organismo do paciente interage com os alimentos. É fã do suco verde. Ele pode servir para qualquer pessoa, porém, o que a gente tem que fazer? É rodiziar os alimentos. Então, não ficar nessa monotonia de todos os dias usar a mesma fruta, todos os dias usar a mesma folha. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com algumas folhas verdes, principalmente a couve, que é a mais utilizada, por exemplo, que é a queridinha nos sucos verdes, porque ela pode lentificar o seu trabalho da tireoide. Ela compete com alguns nutrientes, lentificando a absorção de alguns nutrientes na formação dos hormônios tireoidianos. Então, seria a única contraindicação para pessoas que estão desenvolvendo ou desenvolveram algum problema na tireoide. Para todas as outras pessoas não tem nenhuma contraindicação. Há quem prefira ingerir o suco verde em jejum por acreditar que a absorção de nutrientes é maior. Outros dizem que os efeitos benéficos independem disso e que quanto maior a frequência de consumo, melhor, porque a pessoa prioriza alimentos saudáveis. Mas é bom prestar atenção em algumas particularidades. Existem algumas folhas que elas dificultam um pouco mais a absorção do cálcio. Então, o espinafre, a selga, as folhas da beterraba e o cacau contêm um ácido chamado ácido oxálico que dificulta a absorção do cálcio. Então, se a gente está usando um suco com couve, com agrião, que são folhas que têm mais cálcio, para a gente absorver mais esse cálcio, compensa evitar misturar com a selga, a folha de beterraba e com o espinafre. Tudo que tem de ruim na alimentação, doces, frituras, produtos industrializados, são alimentos ácidos. Não pelo sabor, mas pelo que ele faz dentro do organismo. Então, quando eu consumo alimentos alcalinos, como o suco verde, então você estaria neutralizando os efeitos deletérios desses alimentos. Então, é importante ter uma alimentação alcalina para que você previna doenças. A morte do chefe e pajé Tacumã, talvez o mais respeitado em todo o parque indígena do Xingu, recoloca questões que são muito difíceis ali. As culturas do Xingu são todas regidas por espíritos. Cada árvore, cada animal, cada lugar é regido por um espírito. E o pajé é que sabe identificar em cada situação qual espírito está descontente e provocando uma doença, que é diferente das que os indígenas chamam de doenças de branco. O pajé é que sabe o que fazer para agradar o espírito e afastar a doença. Mas os jovens não querem mais ser pajés, porque o aprendizado é um longo tempo de sacrifício, de abstinência sexual, de trabalho para os pajés mestres. E eles, jovens, ficam sem tempo para fabricar pulseiras, colares e outros objetos para vender aos brancos, ganhando o dinheiro que lhes permitiria comprar televisores, gravadores, roupas de branco, etc. E a influência da cultura branca é cada vez maior no Xingu, com a abertura de estradas, implantação de antenas de televisão e cada vez mais contato, além do ensino de português nas escolas. As nossas políticas de governo não têm uma resposta para isso. Não sabem e nem pensam como preservar, como manter as culturas indígenas. E nessas culturas indígenas há coisas muito importantes. Por exemplo, o chefe não dá ordens para ninguém, ele é o representante da cultura apenas. Um índio, na força da sua cultura, ele sabe fazer tudo o que ele precisa para sobreviver. E, além de tudo, a informação é aberta. O que um sabe, todos podem saber. Então, são formatos que apontam em direção às grandes utopias humanas, mas nós vamos deixando que elas desapareçam.
Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. A natureza desperta e floresce em um espetáculo de cores e formas, aguardado por muitos. É a primavera, a estação do ano após o inverno e antes do verão, marcada pela reprodução de espécies de árvores, plantas e de animais. O movimento da Terra em torno do Sol, com a inclinação do eixo em relação à órbita do planeta, é que dá origem às 4 estações do ano. No hemisfério sul é a época da primavera austral, com início em 23 de setembro e término em 21 de dezembro. No hemisfério norte chama-se primavera boreal, começa em 20 de março e finaliza em dia 21 de junho. No período conhecido pelo desabrochar das flores, os insetos também ficam mais ativos e se proliferam. No Brasil, a chegada da estação é regida pela mudança no ciclo de chuvas. As temperaturas aumentam gradativamente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. As entradas de massas de ar frio podem provocar quedas nas temperaturas, especialmente no sul-sudeste. Primavera, momento de beleza e esperança. Estação que simboliza o renascimento e a renovação da vida. E a seguir, uma recriação das cantigas de ninar do povo Juruna. O CD Fala de Gente, Fala de Bicho foi coordenado por Marluí Miranda. A cantora e compositora pesquisa as músicas dos índios brasileiros. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A cantora e compositora Marluí Miranda é uma importante pesquisadora da diversidade de línguas e músicas dos povos indígenas brasileiros. Ela acaba de lançar o CD Fala de Bicho, Fala de Gente, pelo selo Sesc. A obra é uma recriação de cantigas de ninar da etnia Juruna. Marluí Miranda recria principalmente as canções de ninar do povo Juruna no CD Fala de Bicho, Fala de Gente, ao lado de grandes músicos. Rodolfo Streuter assina a produção e toca contrabaixo. O piano acústico é de Nelson Aires, bateria e percussão de Caíto Marcondes. O inglês John Surman, no saxofone e flautas, trouxe um toque de jazz aos arranjos. É um patrimônio incalculável para nós, né? Para a nossa herança, para o nosso futuro e para o nosso ecossistema, porque essas músicas todas que nós vemos os povos indígenas cantarem, dançarem, os rituais, têm uma conexão profunda com os ecossistemas do Brasil. Embora venha sendo apreciado pelo público infantil, o CD não foi feito para ele. Por conta dos temas mágicos recebidos dos espíritos, a etnia Juruna considera que só se pode cantar essas canções até às 5 da tarde, para garantir que as crianças voltem do sono. Marluí fez adaptações e harmonizações aprovadas pelos indígenas para cantá-las também à noite. E Abina o Abacutadê, né? Abi, que é cantar, né, que é a música, ela fala sobre uma mulher que está sentada com uma cesta de ossos, porque foi abandonada pelo marido. Então é um sentido figurado, metafórico, né? Porque as cantigas todas, elas são cantigas de ninar, mas são cantigas para cantar durante o dia. Porque durante o dia as crianças precisam ser postas para dormir, porque as mães e os pais precisam trabalhar. Então a minha ideia sempre foi cantar música de raiz, e quando eu descobri a música indígena, que foi a primeira música que eu cantei, foi uma cantiga atribuída ao povo Craô. E isso virou uma abertura de uma novela chamada Aritana.
Naquela época, a música indígena era absolutamente uma desconhecida do público. Os projetos musicais da cantora envolvem pesquisas sobre os grupos indígenas que vão além da música e da língua. Convidada pelos representantes da etnia Juruna para interpretar as canções, ela se associou a um projeto de educação realizado na aldeia Tubatuba, em Mato Grosso. Eu e a professora linguista, a Cristina Farguete, nós estamos produzindo um estudo sobre essas cantigas, sobre as cantigas de Niná Juruna. E por que fala de bicho, fala de gente? Porque se a pessoa não fala bem, gramaticalmente falando, a norma culta Juruna, entendeu? Ela é bicho. Então, eu para o Juruna sou bicho. E para quem não conhece o povo Juruna, Marlu Miranda destaca algumas particularidades. Existem várias aldeias ao longo do rio Xingu. Na Volta Grande existe uma parte do povo Juruna, e esse povo é que justamente está no local onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte. As comunidades indígenas da Amazônia estão preocupadas com as dezenas de projetos de novas hidrelétricas para os rios da região. E Marlu relembra que nas áreas indígenas, a conservação da biodiversidade é fato comprovado por estudos. Você pode ver que os povos indígenas são os nossos melhores guardiães das florestas, do nosso ecossistema, da nossa biodiversidade. Se você fosse calcular o custo desse serviço ambiental que eles prestam sem nos cobrar nada, você se assustaria. É Sim. Muito maior do que qualquer grande obra. A palavra correta para o meu trabalho é preservar. A grande lição que nós temos a aprender com os povos indígenas é preservar, gente. Memória, é ter essa memória. Se você quiser rever as reportagens de hoje, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do indigenista Orlando Vilas Boas sobre a experiência dele e dos irmãos com os índios do Brasil. Convivemos com uma sociedade estável e harmônica, onde ninguém manda em ninguém. O homem é o dono da aldeia, o velho, dono da história, e a criança, a dona do mundo. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá! Do